cheguei para São Bernardo em outubro de 62. O bairro estava formando, né? Não tinha rua aberta, não tinha água, não tinha luz, não tinha nada, né? Os moradores que foram chegando e foi cada um fazendo o seu barraco. Desde o início, quando eu vim para aqui em 64, aqui não tinha nada, tinha um quartinho lá onde é a igreja, um quartinhozinho mal feito, que alguém que morava aí por perto fez para ter um oratório lázinho com uma santa lá e tal, de vez em quando fazia uns terços, rezava uns terços lá naquele lugar. E ali nós conversamos. Eu vim para aqui, daí a pouco Elias veio também, depois veio o Zé Margarido, e aí depois veio o senhor Hidalgo, e aí nós juntamos, e conversando aí, batendo papo, formamos um grupo e começamos a mexer para formar e construir a igreja. O prefeito doou. Aí foi cassado o prefeito, né, com a Revolução 64, né? Entrou um intendente no lugar dele, aí vendeu o lote. Não, o lote um lote que ia tirar foi doado pela empresa, essa empresa que o Carone desapropriou. A empresa chamava Empresa São Bernardo. Essa empresa doou um lote para a igreja. Agora, os outros lotes foram doados pela própria prefeitura. O senhor é morador de São Bernardo já há quantos anos? 59 anos. A igreja, quando nós viemos, o moço que vendeu o terreno, falou, não, tem aqui um lugar que é para construir uma igreja. Aí foi aonde nós fomos lá no bispo e pedir autorização, né? Aí ele deu, nós viemos, capinamos o lote todo, terreno ali. E agora o grupo que começou ali, eu, José Margaride de Souza, sou Ramiro de Paula, sou Hidalgo, que foi o primeiro presidente da comissão construtora, e Elias Lopes, José Raimundo da Silva, e o nosso grupo e Cristóvão Nogueira Penido. Esse grupo praticamente trabalhou ali quase a vida toda, até a igreja ficar pronta, e também criamos uma associação comunitária, corremos atrás de água, luz, telefone, esgoto, tudo foi esse grupo. Aí veio juntando mais pessoas, uns pessoal que o São Tomás começou a chegar gente também, porque morar por lá. Aqui tinha as casas de tábua para cima, tinha umas pessoas também que ajudavam na construção, que não dá para citar nome, porque era muita gente, né? Aliás, quando começou, não era muita gente, era pouca gente, mas aí depois foi juntando mais, alguns ajudando. Tinha aqui o meu vizinho aqui, que era o Haroldo, também, ajudou bastante, nós trabalhamos bastante tempo. O seu Tomás, o Galdino, também o José Guarda, que morava ali embaixo. José Sobrinho. Tinha esse aqui morava aqui, o Zé Sobrinho, que morava aqui antes, que começou também com a gente lá. Trabalhou bastante ele, o irmão dele, o cunhado dele. Foi o povo mesmo, da comunidade mesmo, que todo mundo trabalhou. Mas mulher, meu filho, muita mulher que trabalhou, fazia até maionese para vender para o povo, levava comida para o pessoal que estava trabalhando, carregava tijolo, pedra e tudo. A gente criou uma comissão do dízimo, que ninguém não conhecia no São Bernardo. Você fala coisa em dízimo, não, em dízimo para crente. Só crente que paga dízimo. Aí, devagarinho, nós criamos uma comissão. Essa comissão foi eu e Dona Dica, que é a casa que é dos padres hoje, era dela. É ela que vendeu para os padres aquela casa ali. Ela foi nossa primeira tesoureira do dízimo ali. E o Rupo, que era o nosso secretário, também já faleceu há muito tempo. Criou uma comissão do dízimo, sair de casa em casa. Eles prometiam pagar, a gente saía de casa cobrando, uma hora recebia, outra hora não recebia. E também ajuda que ela está falando aí de pegar mesmo para fazer, isso aí não faltava não. Pedreiro era muito, carpinteiro, era quase todo mundo lá, era isso, trabalhava mesmo. A mão de obra quase não foi paga não, o material a gente conseguia, né?
Deu suor dele, aquilo ali foi saidão. De pedreiro, de tudo ele fez ali naquela igreja. O sábado e o domingo, nós fazíamos barraquinha, porque nesse decorrer do tempo, eles foi vendendo mais casas, lote aqui, e foi enchendo de gente. Aí nós formamos aquela turma. Sábado, domingo nós fazíamos barraquinha ali, leilões, um dava uma galinha, outro dava uma dúzia de ovos, a gente tornava leiloar aquilo ali, até que nós conseguimos fazer a matriz de São Bernardo, que aí, quando cresceu, ela autorizou tudo, né? E aí, então, nós construímos, hoje está aí a nossa matriz. Então, o senhor ajudou mais mesmo, foi na construção, erguer a igreja. Na construção da igreja, né? E quando nós falamos, foi pedir autorização para poder construir a igreja. Eu quero assumir aqui, desde dessa fundação da fundação da igreja, para fazer a igreja, eu venho trabalhando com a turma desde lá. Aí quando nós começamos a celebrar aqui, eu juntei uma turma aí de meninas aqui, fizemos um grupo de para cantar as missas, etc. Foi muito boa, bastante pessoas, um grupo grande, umas 10 pessoas, é que nós fazíamos esse movimento de igreja, cantar missas, fazer barraquinhas para a construção da igreja que está aí agora, hoje. Aqui eu fui ministro da comunhão, né? Ministro da Eucaristia, por dois mandatos. E trabalhei no grupo de casais para SCC, né? Trabalhei há muito tempo no SCC, que formou o SCC, e o padre Sebastião foi que formou aqui o grupo de SCC. E depois passou para o padre Estevão, que veio para o pároco logo em seguida. Depois o padre Estevão passou para o padre Mundinho, segurou até acabar o grupo de casais com Cristo, o SCC. E nós participávamos também do curso de noivos. Eu fazia os cursos de noivos, os dois aqui faziam os cursinhos de alguns dias aí, né, filha? E a gente participava também. Eu era tesoureiro, fui secretário dos grupos, participei em várias áreas. Mas foi assim, a igreja levou anos para ficar pronta, né? Levou tempo para ficar pronta. Levou muito tempo. Hoje quem vê aquela igreja daquele jeito ali. Naquela época nós não tinha pastoral. A única organização que tinha em São Bernardo era somente a pastoral da oração e os vicentinos. Não tinha outro grupo, não. E aí começamos a fazer, eu buscava padre para celebrar. Aí alguns domingos, que às vezes tinha, às vezes achava ou não achava. Tinha uns padres ali do Orione, que começaram aqui a fazer as celebrações para nós. Depois eles achavam que estava muito longe para vir, estava muito difícil, não tinha condução. Eles vinham aqui, vinham de lambreta, né? Quando vinha com chuva, vindo barro, e a fora, que tudo era barro, não tinha asfalto, não tinha nada feito. Aí vinham fazer, lá do Orione. Depois então vieram os jesuítas para aí, e aí nós passamos a pegar os padres daí. Não, antes eu ia buscar padre lá do Pompeia, eu vim de lá do Pompeia para aqui. E lá eu era da Congregação Mariana, era vicentino, toda a vida fui. E lá eu tinha aquela contato com os padres. Então eu ia lá buscar padres para celebrar aqui aos domingos. Geralmente não tinha hora, quer dizer, eu ia lá cedo, eles não podiam vir. Então eu voltava de tarde para celebrar aqui a luz de querosene, que nós não tínhamos luz aqui, elétrica. E aí passava. Foi o tempo que nós passamos aqui, bastante tempo nessa peleja de buscar padre à distância. Depois começamos a fazer a igreja. Aí... Os primeiros padres que a gente buscava lá no Orion, Antônio Pelanda, era o padre Nelson e o Padino. Esse
Já deve ter morrido tudo também, que já estava bem velho, mas o Dorion existe até hoje, né? O Dorion, você já viu falar, eu tinha uma bugação de criança, está lá na Pampulha até hoje. Lá que nós buscávamos os primeiros padres. E depois foi os jesuítas, né? Os jesuítas foi o padre Antônio, o padre Madruga, né? O padre Constantino, e depois o vigário que foi para lá foi o padre Manuel Herrera, e depois o padre Araújo, padre Antônio Araújo, aí que tomou conta de São Bernardo, até morrer. Padre Antônio, tem até a rua lá com o nome dele, padre Antônio Araújo. Ele já bem velho, mas era um padre extraordinário também, padre Antônio Araújo. Agora, depois, ele preparou tudo para a paróquia. Aí criou a paróquia, que foi entregue para o Sacramentino. Pois é, depois porque o Sacramentino já estava instalado no Lutador, né? Ali chama, cá em cima chamava Santo Inácio e ali chamava Jumaria. Jumaria que tem até hoje, porque Paraná tomou conta de tudo, né? Depois. Mas foi depois que tivemos uma garantia que ia ser instalado a paróquia pelo Sacramentino, é que o padre Araújo entregou. Mas ele deu toda assistência até a instalação da paróquia. Uma comissão, a mesma comissão que conversou com o padre Pascoal aqui, que ele perguntou, falou conosco que São Bernardo não tinha condições de manter um padre, a mesma comissão, que foi a Mamirim. Foi uma comissão, foi eu, Sr. Ramiro, Elias Lopes, Zé Raimundo e doutor Obregon. O doutor Obregon nos levou no carro dele, com certeza, examinar e ver tudo, foi bastante depois, mais de um ano depois que criou a paróquia, mais de um ano depois. O meu filho estudou lá no Mirim, chegou a fazer 2 anos, estudou 2 anos lá. Porque quando aí o padre Sebastião veio para cá, que era os padres, então nós fazia barraquinha de sábado e domingo, né? Então nós fizemos muitas barraquinhas aqui, pegávamos uns amigos aqui do bairro vizinho, 1º de Maio, assim, tinha a dupla, era uma dupla lá tal, queria que a gente ia cantar, cantar nas barraquinhas, fazer aqueles shows, né, aquelas coisas que ajudam nas barraquinhas. Padre Araújo, depois teve mais, né? Porque sempre os padres trocavam assim, Padre Sebastião, então logo em seguida, Pedro Sebastião que mais ficou aqui, ele é o primeiro, né? Trabalhei com o primeiro Padre Sebastião, trabalhei com ele 8 anos, e depois eu trabalhei com ele no Marcelo Cândido. O Padre Sebastião foi o primeiro, ele já celebrava também. Antes eu não conhecia ele, mas depois ficou conhecendo. E depois o Padre Estevão, né? O Padre Estevão, que a gente conheceu, ele era ainda seminarista, né? Não, agora que contar coisa dos padres, né? Porque eu sou muito amigo dos padres, não vou falar de um mais que o outro, mas o meu confessor até hoje é o Padre Sebastião. Mas eu não passo muito tempo sem fazer uma visita, que está velho igual eu mesmo, né? Ele que adquiriu o Marcelo Cândido, adquiriu a escolinha, tudo ali. Também com o Padre Sebastião, também com o Padre Estevão, também 8 anos. Trabalhei com o Padre Mundinho, que eu admiro demais também. E antes já tinha trabalhado muito com o Padre Manuel Herrera. Muito meu amigo, mas ele foi embora, né? Herrera, que eu chamo de Herrera, até tem uma carta dele ali que eu posso te mostrar. Eu chamava ele no Easy, no quarto dele, 6 horas da manhã, para levar doente no hospital. Ele saía da cama, pegava o carro e ia levar para mim. Trabalhei muito tempo para o Mundinho. Qualquer coisa vocês podem perguntar. O que der para conversar, pergunta para o Mundinho, para o Zé Margarido, para você ver. Sou Zé Margarido, aqui é o Padre Mundinho. Estou morando aqui em Maimirim já há algum tempo, na função de superior geral da congregação.
tenho uma imensa admiração pela sua pessoa, o que o senhor representou para todos nós na Paróquia São Bernardo, desde os inícios, junto da sua família, do seu trabalho, das suas atividades, junto aos pobres, na Sociedade São Vicente de Paulo, na paróquia, enfim. O senhor tem um crédito muito grande no céu por tudo que o senhor fez pela paróquia e pelo povo, com certeza. Então, quero enviar meu abraço ao senhor. Eu tenho também muitas saudades, muita estima, e queira saber que eu tenho em grande admiração, tenho o maior carinho pela sua pessoa. Um grande abraço. Eu o conheci desde o tempo seminarista, que eu frequentei a casa do senhor. Um grande abraço, fique com Deus, que o Senhor abençoe muito o senhor e toda a sua família, a sua caminhada de igreja, sua caminhada cristã. A nossa integração, nós devemos muito à congregação. Primeiro eu vou agradecer também aos jesuítas, né, que nos ajudou muito aqui, os lá do Orione, que foram os primeiros que trabalharam aqui com a gente. Tem que agradecer também lá o do Pompeia, que eu que vim de lá, mudei de lá para cá, ia lá buscar o padre para celebrar para a gente aqui também. Foi muito tempo. Agradecer os sacramentinos que são os que estão segurando até hoje, né? Então, na pessoa do padre Sebastião, que é o primeiro que nós começamos aqui, agradecer a todos os padres, aqueles que vieram depois do padre Sebastião, que está com a gente até hoje e acho que vão ficar até nem sei quando. Quero agradecer, que Deus ajude, que eles continuem sempre lutando para catequizar o povo, que é muito bom, né? 38 anos. Então, parabéns, a paróquia desenvolveu bem, desenvolveu muito, foi. Parabéns, que Deus ajude, que ela continua sempre crescendo e que vocês, que trabalhou bastante, também tem trabalhado e vem trabalhando, que continua firme trabalhando, né? Que é isso, nós não temos cansaço para essas coisas, não. Vamos, enquanto puder andar, vamos andar, que é... Eu que agradeço por vocês terem lembrado de mim, né? E vindo me procurar aqui, eu fico muito grato. A gente tem que pensar, porque não tem jeito, não tem palavra para falar, para agradecer eles, não. Aí, eles todos. Querido povo da Paróquia de São Bernardo, meus cumprimentos iniciais, alegria de estar em sintonia com cada católico desta paróquia e a grande alegria ainda de fazer parte da história, da constituição e da organização da Paróquia de São Bernardo. Quando nós chegamos para Belo Horizonte para fundar o nosso seminário, nós frequentávamos a Capela de São Bernardo. Ela estava ainda bem no início, nem telhado tinha, piso batido, mas a comunidade pouco a pouco foi se organizando. E o padre José Martins, que era o nosso reitor, ele celebrava aí nessa comunidade. Outros padres da congregação também celebravam. E, na oportunidade, São Bernardo pertencia à Paróquia da Divina Providência. E a matriz era a Igrejinha São Francisco, lá na beira da Pampulha. E assim aconteceu durante vários anos. Era nossa intenção, ainda como estudante de Filosofia e Teologia, depois, nos meus 2 primeiros anos de padre, fazer daí uma paróquia, mas na oportunidade não foi possível, nós não tínhamos condições de assumir a paróquia naquele momento. Então foi criada a paróquia Cristo Operário. Na verdade, a única capela construída da região era São Bernardo, mas os jesuítas aceitaram a paróquia, contanto que a sede fosse lá no ISE, assim era chamado o que hoje é a FAGE. Depois conseguiram aquele terreno onde está a sede da Paróquia Cristo Operário. E Capela de São Bernardo, com outras capelas que foram sendo criadas, lá no Assoado Parto e São Bernardo, continuaram sendo atendidas pela Paróquia São Cristo Operário de Ico. Mas em 1982, o padre Antônio Filipe da Cunha, que mais tarde foi nomeado bispo,
ele me pediu para organizar a Paróquia São Bernardo. No mês de abril de 1982, eu fui para Belo Horizonte juntamente com o padre Pide, que era o padre responsável da região episcopal. Nós organizamos a paróquia, os limites geográficos, a documentação na cúria, todos os encaminhamentos cabíveis para fundar uma paróquia. E nesse mesmo ano, no mês de maio, aconteceu a implantação da Paróquia São Bernardo, a eleição canônica e a posse do primeiro pároco, que foi o padre Sebastião Braz da Silveira. No ano seguinte, no mês de agosto, eu voltei para Belo Horizonte para coordenar a formação da Filosofia e Teologia no Seminário Maior Padre Júlio Maria, e por 6 anos e meio eu estive aí ajudando o padre Sebastião Braz nas diversas celebrações, missas, casamentos, batizados, reuniões, visitas e assim por diante. Mais tarde, nos anos 2003 a 2005, eu voltei para Belo Horizonte e fui nomeado pároco desta paróquia. Fiquei 3 anos aí. É um pouco do que eu estou lembrando agora, do que eu sei, para alinhavar um pouco a história dessa paróquia. Eu me alegro com essa celebração, ainda mais fazendo essa memória histórica do caminho, da organização, de como a comunidade se encontra nesse momento. O meu abraço, a minha estima por todo o povo da paróquia de São Bernardo. Muito obrigado. Se aproxima a festa da paróquia São Bernardo e nós estamos aqui com o Padre Sebastião. Bom dia, Padre Sebastião. Bom dia. O pessoal da paróquia quer também ter uma palavra do senhor, assim, como foi esse tempo do senhor assim, na paróquia, como o senhor começou, o que de importante o senhor fez lá na paróquia. Então, abre o coração e deixa Deus falar. Foi um trabalho que foi a minha primeira paróquia, né? Foi aí o São Bernardo. E eu trabalhei com entusiasmo. E graças a Deus eu encontrei da parte do povo também uma reação muito boa. A gente pôde progredir muito, consertamos as capelas, etc. E adquirimos mais, construí a igreja lá do Antônio Diniz, que foi a partir daí, eu e um seminarista, todo sábado nós íamos para lá para trabalhar. E o povo tinha uma reação muito boa para entusiasmar, etc. Como também lá no São Bernardo, né? Aquele aumento que foi feito na igreja, e depois a torre, o coral, né? Não existia aquilo, etc. E tal, nós fizemos aquilo ali. Parece-me também que uma coisa importante na paróquia nesse período que você esteve lá foi a festa das debutantes, não foi? Qual que era a motivação dessa festa das debutantes? Era assim, para comunicar para os adolescentes, sobretudo, né, as transformações que eles recebem do corpo, etc., que repercussão isso pode ter na vida e que influências, né, maléficas pode ter, etc. e tal, de tal forma que assim aquelas crianças, aquelas mocinhas de 15 anos, que nós fazíamos a festa porque elas não tinham condição de fazer festa de debutante. Então nós fazíamos uma festa de debutantes para abranger também aquelas que não tinham poder aquisitivo. Então juntava ao mesmo tempo um trabalho assim, humano, social e de fé. E de fé. Porque também tinha as preparações para a primeira comunhão, né, durante o tempo. Então era um crescimento grande. Como também a gente pôde construir o Marcelo Cândido,
né, com a cooperação do povo, etc., nós conseguimos fazer aquela casa que serviu para muitas crianças, né, para muito trabalho também. Depois nós tivemos ali curso de noivos, tivemos curso de outras coisas também que o centro comunitário fazia. Certo que foi muita coisa. E dá uma palavra para nós, eu sei que no tempo do senhor também, o senhor deu um incentivo grande aos grupos de reflexão. Sim. Como é que eram os grupos de reflexão nesse período na paróquia? Eu não faltava a nenhum plenário, porque eu achava aquilo interessante, muito interessante. Então eu comecei a chamar o plenário de academia, né, de universidade, né, porque ali você cada um fala, né, lá no coisa e fala alguma coisa de experiência dele. Então havia um crescimento muito grande assim no meio da turma que participava dos cursos das reuniões, e nós chegamos a ter aqui na paróquia 19 grupos de reflexão. E assim, não eram poucos não, em cada grupo. Era bastante gente. Os grupos se transformavam numa força viva na paróquia, não é? Ah, sim. Nós fizemos umas 3 ou 4 vezes, nós fizemos uma coisa assim mais política. Fomos conversar com o prefeito, etc e tal, juntamos a turma e lá. O certo é que aquela escolinha lá da França, aquilo ali funcionou em vista do que nós fizemos, da pressão que foi feita, etc. E também a rapidez com que alguns assim, descobriram que eles podiam pegar alguma coisa da comunidade para fazer, evitando que outra pessoa, né, de outra religião, ou então com ideias diferentes, só política, etc. e tal. Então, podia dizer que era um desdobramento social da fé. A motivação era da fé. Ele assumia aquilo por causa da fé. Então nós fizemos muito disso, graças a Deus. Então a palavra que eu posso deixar para vocês seria a seguinte: acredite que você tem um ideal, alguma coisa a realizar na vida, seja para você particularmente, seja para a comunidade, seja para a família, mas algo que você vai ter a ideia de que se você não fizesse, ninguém faria. Então, uma coisa que nasceu de você. Esse ideal na vida a gente precisa ter. A razão de viver, de fazer as coisas, etc., de se esforçar. Então, essa motivação é uma coisa necessária na vida, é como se fosse o óleo do motor. Viu? E como está chegando a festa de São Bernardo, peça a Deus a bênção de São Bernardo e transmita essa bênção para os paroquianos. Porque uma vez paroquiano é sempre paroquiano. Eu quero abençoar, de fato, a paróquia toda, porque foi uma coisa que eu vivi. Eu tentei fazer visita a todas as famílias, mas não consegui. Mas, de qualquer forma, a assistência não ficou falha por causa disso, não. Mas, então, eu quero que Deus abençoe o São Bernardo, esse grande monge
que afinal de contas não viveu a vida de monge, mas de evangelizador, de defensor da fé, etc., né, que ele foi. Então, pedir a ele que purifique e dê a capacidade aos jovens que hoje estão começando na igreja, etc., que eles possam se transformar em apóstolos de Jesus e se tornarem aqueles que vão levar o entusiasmo, a força e tornar as coisas melhores para todo mundo, não só para a nossa paróquia. Eu me lembro de uma ocasião que eu celebrei uma missa no campo, lá no campo de futebol. E nós botamos os alto-falantes, o certo é que aquilo ali pôde falar para todos os lados na paróquia. Então, que a juventude se unisse com o padre, exigir que ele faça alguma coisa também que possa corresponder ao trabalho deles. Augusto, sou membro ativo da Paróquia São Bernardo e hoje eu vou falar um pouco dos meus pais, baluartes na história dessa paróquia tão querida, o senhor Elias Lopes e a senhora Olinda. Mesmo hoje, eu tendo, no exercício meu na paróquia principal como músico em mais de 25 anos, muitos ainda me conhecem como filho do senhor Elias e filho da dona Olinda. Motivo que me orgulha muito. O senhor Elias foi um dos cofundadores, da Igreja de São Bernardo. Quando a pedra foi lançada, a pedra fundamental da igreja foi lançada, meu pai já estava lá. Então a nossa ligação com a história da igreja não se separa. Meu pai ajudou a construir fisicamente a igreja, e mais do que isso, criou laços dentro dessa igreja e esses laços passaram para toda a família. Ele conheceu minha mãe, ainda na época de solteiro, no grupo de jovens, dentro da igreja São Bernardo. Então, tanto meu pai quanto minha mãe, eles foram enlaçados pela igreja São Bernardo. E nesse enlaçamento afetivo que eles conheceram na igreja São Bernardo, eles enlaçaram-se civilmente, sacramentalmente, através do santo matrimônio dessa igreja São Bernardo, no ano de 1970. E aí começa a nossa história. Desse amor nascido na igreja São Bernardo, renderam-se 4 frutos. Meu irmão mais velho, Carlos Magno, eu, César Augusto, Carla Regina e Sibeli Calvete. Todos também membros, atuantes, ativos, por diversas etapas na vida da nossa paróquia, da nossa igreja. Então, dessa vida, minha mãe sempre me dizia para todos, desde pequeno. Eu não me lembro de algum momento que eu não tenha estado dentro da igreja São Bernardo. Minhas primeiras memórias afetivas retomam e retornam para a igreja São Bernardo. Então ela dizia: levo meus filhos para a igreja para mais tarde não tê-los que buscá-los aonde não gostariam. E assim fomos doutrinados dentro desse movimento religioso. Meus pais vicentinos assíduos, minha mãe muito tempo ministra Eucaristia, meu pai o primeiro músico da igreja São Bernardo, antes mesmo de se tornar paróquia São Bernardo, e ele criou grupos de cantos, formou pessoas para o cantos. O grupo que hoje eu exerço ainda é conhecido como grupo do senhor Elias. Isso muito me orgulha, muito me orgulha. Então, eles começaram esse segmento de sempre estar dentro da igreja. Era muito mais comum ver meu pai e minha mãe na igreja do que às vezes em qualquer outro local, outro movimento. A vida deles era baseada na igreja, seja como vicentino, como ministro da Eucaristia que minha mãe foi, como músico que meu pai foi, como catequistas de formação cristã, tanto batismo quanto batismo que eles exerciam, nos grupos de reflexões que eles participavam, no apostolado de oração que minha mãe até já foi presidente, teve essa honra, e meu pai participava também. Então é uma vida muito ativa. Então todos os filhos foram batizados na igreja São Bernardo. Os filhos desses filhos, nós 4,
todos eles também foram batizados. Então essa incumbência de vida ativa sempre nos foi muito pertinente na nossa vida. Nossos pais sempre foram muito atuantes, né? De forma muito precisa. Isso nos ensinou muito, nos inspirou muito. Tivemos grandes missões, graças a Deus, dentro dessa paróquia. Uma das grandes missões que meu pai teve foi de ser o responsável pela composição dos hinos de São Bernardo. Ele chegou a compor até 2 hinos. Mas o que a comunidade mais gosta e canta com fervor foi o primeiro hino, que diz: São Bernardo glorioso, nossa prece é escutada. Então nos orgulha muito esse hino ser executado e cantado todos os anos, a comunidade cantar com fervor. Para a gente que é filho, saber que foi nosso pai que compôs é um motivo de grande orgulho. Então não tem como a gente deixar de ter um agradecimento por todos esses membros ativos, muitos já falecidos, outros ainda estão vivos, que ajudaram a construir essa comunidade, ajudaram a construir essa paróquia. Seu Antônio Coelho, Dona Geralda, Dona Inácia, seu Ramiro, seu Milton, seu Idalmo, são tantos que até me corro risco aqui de esquecer, mas são pessoas importantíssimas, membros importantíssimos que ajudaram a edificar essa tão amada paróquia São Bernardo. Sem esquecer também os missionários sacramentinos de Nossa Senhora, que desde o ano de 1984, quando o nosso amado Padre Sebastião começou como pároco, até hoje, com o Padre Chagas, todos que aqui passaram ajudaram a construir uma paróquia melhor. Então, em nome da família Lopes, em nome dos filhos do Senhor Elias, da Dona Olinda, nossos parabéns a todos os paroquianos e a paróquia São Bernardo pelos seus 38 anos de existência. Que Deus nos guie no nosso caminho. Moramos aqui há 30 anos no bairro. Mudamos para cá em finalzinho do ano de 91. Já moramos em Manaus, no princípio do casamento, depois moramos no bairro Esplanada, depois fomos morar na Estrela d'Alba, e do Estrela d'Alba nós compramos aqui e estamos aqui há 30 anos. 2 filhos. Filhos, o Felipe e o Frederico. Estão todos 2 casados. Não, os meninos não. Mas o meu neto foi batizado na paróquia de São Bernardo e o Felipe casou na igreja de São Bernardo. Há 31 anos já. Morava no Itapuã. Temos 2 filhos, né? Um casal e um neto. Não, só o neto. O neto foi batizado na paróquia. O filho foi na igreja de São Judas e a filha na igreja de São Cristóvão. E o do neto foi na paróquia São Bernardo, o padre José Miguel. Nós frequentamos durante algum tempo na Nossa Senhora do Parque. Jesus amado. Só aqui tenho 78 anos. Só tenho neto, eu tenho 4. Tem Stefa, a Eli, Eduardo e a Evelyn. O Eli foi batizado aqui, o Stefa batizado, a Eli, o Eduardo. Só a Evinha que não foi batizada. A Evinha foi batizada lá no São Cristóvão. A mãe já Maria Ferreira de Souza. E meu pai Joaquim Ferreira dos Santos. Todos os é católico. Não, eles é lá eles é de Italeia. É Minas Gerais mesmo. Batizei, crismei, consagrei, tudo lá. Isso. Um casal de filhos e um casal de netos. E eu tenho um casal de filhos, que é a Gabriela e o João Vitor. Todos 2 foram batizados lá na igreja Cristo Operário, no Planalto, onde a mamãe morava e frequentava, né? Sim, a nossa família sempre foi de igreja, né? Minha avó era muito católica e também sempre frequentei a igreja católica. Eu frequentava o Cristo Operário, no Planalto. Eu ia todo domingo, eu ia. Se tinha alguma coisa durante a semana eu ia, assim, se a minha cunhada me convidava eu ia, mas
Mas um dia eu encontrei com o Roberto, que eu não sabia nem que era Roberto, não conhecia ele, e ele falou comigo assim, mas a senhora vai tão longe, a missa? Eu falei, eu vou, porque eu gosto de lá, eu vim de lá, eu vou todo domingo. Tá, mas aqui tem missa, por que a senhora vai lá? E eu falei, pois é, um dia eu vou aqui, mas não fui não. Quando foi outra vez que eu encontrei com ele, ele falou assim, olha, hoje vai ter missa, que tal hora? Aí eu falei assim, então eu vou. E fui, que era na garagem do São Antônio, da Dona Zuíta. Aí eu fui e continuei indo. Quando era lá no salão de frente, eu ia também. Depois passou para Abel. Depois passou para Abel. Depois para Gel. E depois passou para Gel. E eu continuei indo. Lá e não deixei mais de ir. Fui assim, me apaixonando por Nossa Senhora da Eucaristia. Bom, nossos relacionamentos maiores aqui da Nossa Senhora da Eucaristia em primeiro lugar, é o seu Antônio Zuíta, né, que foram as pessoas, inclusive, que nos convidaram e nos introduziram nesta comunidade, tá? Através do pároco da época, eles vieram aqui nos convidar para participar aqui. Nós éramos recentemente morando aqui e não tínhamos o costume, nem conhecíamos o bairro direito ainda. Selma e Alexandre, a Eliana, Roberto. Tem mais, tem mais gente, né? A Meire, tem mais, Nacibe. E além deles tem Eliane Eustáquio, né? Eustáquio era vivo na época. Thalita e Mário, que já mudaram daqui. Que o bairro era muito vazio ainda. Quando nós mudamos para cá, praticamente não existiam casas nenhuma. O nosso conjunto aqui, o conjunto Heliópolis, foi o primeiro a ser construído aqui. E o restante do bairro era totalmente só lotes. E não existia nada, a pracinha, nada ainda. E só tinha o colégio, onde é o colégio hoje, o Emília Ferreira. As primeiras missas foram feitas na garagem, o seu Antônio e os Zuítas cederam lá. Foi o nascimento mesmo da nova comunidade Nossa Senhora da Eucaristia. Foi induzida pelo padre Mundinho, que na época era o pároco, né? E ele sentia falta de uma nova comunidade aqui, então ele começou e a gente começou a trabalhar. Aí a Zuíta e o senhor Antônio começaram a fazer as primeiras missas lá. Quando a garagem começou a ficar pequena, o número de pessoas que começou a frequentar era muito grande. Aí eu era síndico na época. E aí nós tivemos a ideia de começarmos a fazer nas portarias dos prédios. Porém, na portaria dos prédios, alguns prédios tinham autorização para fazer, outros não, por questão de religião de cada morador. Eu também, ainda como síndico, inclusive como síndico geral, eu cedi o salão de festas do condomínio, que era uma área maior que dava para fazer lá com até 60, 70 pessoas assentadas para assistir a missa. E aí nós começamos a nossa peregrinação. A comunidade, quando a gente mudou para cá, celebravam no hall dos prédios aqui do Heliópolis 1. Aí depois a gente conseguiu o salão de festa, né? O Roberto cedeu o salão de festa do conjunto para a gente estar celebrando. E lá, como às vezes tinha festa, celebrava na garagem aqui em casa. Aí revezava entre lá e aqui na garagem, para o mundinho. Depois veio o Padre Mairinho também, que mudou bastante, inclusive mudou o horário da missa, que era domingo, 18 horas, depois passou para 8h30, aí teve muito mais frequência e deu, né? Até hoje. A missa está muito boa e graças a Deus cada dia está continuando mais, né? E estamos já no nosso terreno da igreja, então é muito bom. A comunidade, no início, né, o objetivo começou, né, depois que a comunidade estava mais, o objetivo de comprar um lote, né, para construir.
A gente fazia o arraiá temporão. Foi 2. Foi 3. Na quadra ali. Foi 3, arraial, baile, jantares dançantes. É uma festa que a gente guarda muito na memória, foi inclusive também essa época que eu ainda era síndico. Foi nesta quadra aqui do condomínio que eu cedi a quadra do condomínio para a gente fazer uma grande festa junina. E ela foi um sucesso. Pessoas que participaram dessa festa até reclamam até hoje porque não fizemos mais. Com várias barraquinhas e foi com uma arrecadação total para a compra de um lote para a construção da nossa capela. Várias promoções, fazíamos almoços, fazíamos jantares e bingos, onde fomos juntando dinheirinho. Então, fazia aqui na garagem, aqui, mas ele ia na Topper, tinha um conhecido da Topper que fornecia pra gente chuteira, tênis, bola. Bazar. Aí a gente fazia um bazar aqui na garagem, aqui em casa, para poder estar vendendo, para arrecadar dinheiro. E foi também a Gelba, a época foi feita nas festas. Nas festas da Gelba, de festa junina também, ela cedia a barraquinha pra gente de canjica, queimado, de caldas, para arrecadar dinheiro. E durante esse tempo todo a gente foi fazendo, começou-se então a fazer a Zuíta, seu Antônio, a Bete, a Dorinha, começaram a fazer bingos e algumas promoçõezinhas para começar a arrecadar algum dinheirinho para começar a trabalhar essa comunidade. E assim, uma coisa que a gente achava muito engraçado era quando na época da aquisição do lote, né, era o Alexandre chegar lá e falar o número de parcelas que faltava para pagar o lote, né? Então a gente ajudava com muito prazer, né? E foi uma conquista muito grande essa aquisição desse terreno para a nossa capela, né? Padre Caneda, Padre Valdir, Padre Geraldo, que é nosso daqui da paróquia, Padre Estevo, vai, a gente coisa com ele. Agora esses bate-chagas, a missa foi primeiro no salãozinho, depois depois na garagem São Antônio, foi aqui em casa, na casa da Dona Neide, e na Bel. Da Bel nós foi para a Geba, da Geba agora nós foi para a nossa igreja. Porque a comunidade foi crescendo e foi ficando cada vez menor os espaços que nós tomávamos, que a gente usava para celebrações. E aí passamos a celebrar também na quadra da Bel, onde hoje é uma igreja Getsemane. Só que a Bel já era uma pessoa idosa e ela não queria deixar problemas de família, de herança, então ela pôs a quadra, pôs a venda. E os primeiros a oferecer, ela era muito católica, ela ofereceu para a igreja. Achou-se que era muito alto o valor, porque era uma área já bem construída, tinha quadra, tinha estrutura de piscina, tinha uma coisa grande. E ela pediu, acho que na época, R$500 mil ou mais ou menos isso. E nós não tínhamos achamos que o pároco na época também opinou-se de não comprar essa quadra. Pôs a quadra à venda e vendeu a quadra e nós passamos a utilizar então a quadra do Colégio Emília Ferreiro, que nós também procuramos a diretora e ela nos ofereceu gentilmente durante o período que nós ficamos lá, muito bom também, em todos os finais de semana para a realização das missas. Nós também começamos a acumular coisas para nossas celebrações e onde nós não tínhamos lugar para estar guardando dentro do colégio. Foi o Padre Mundinho, né? Ele participou muito com a gente, ficou muitos anos na paróquia, então ele participava muito com a gente aqui, ele ajudou bastante no nosso crescimento da comunidade. Inclusive a nossa entrada na comunidade se deu muito também quando o Padre Mundinho introduziu o SCC. A partir do SCC nós compramos a ideia realmente da comunidade. Então o Padre Mundinho, como ele dizia pra gente, que ele já estava namorando eu e Rosângela há mais tempo, e aí ele
pediu que o jesuíta e o senhor Antônio nos convidassem a participar do SCC. Várias pessoas foram introduzidas na comunidade através do SCC, que foi nessa época. O nome de Nossa Senhora da Eucaristia foi decidido por as pessoas, no caso que nós já citamos o nome aí, e com o aval do Padre Mundinho, que levou depois para, não sei para onde que é, que leva, se é para Mito, onde que foi, e decidiu, nós escolhemos esse nome, Nossa Senhora da Eucaristia. O jesuíta Mesaliana, Selma, na escola do Alexandre, a Meire, que era também que ajudava muito, cedia a casa dela lá para fazer os caldos e tudo, então a gente fica muito feliz de hoje já estar no ponto que está, né? Queridos irmãos e irmãs da paróquia São Bernardo, meu abraço fraterno e ao mesmo tempo os parabéns pela celebração dos seus 38 anos de história, da qual eu tive a alegria de fazer parte de início de 2006 até início também de 2010. E quando fui para essa paróquia, uma das coisas que eu pedi ao Padre Carlos é que eu pudesse ser ou pároco ou vigário paroquial, mas dando espaço missionário para os nossos formandos aí da Casa de Formação, nossa turma da teologia na época. E isso foi muito positivo, porque logo que nós chegamos, aqueles que conviveram com a gente naquela época devem se lembrar que nós procuramos dividir a paróquia por diversos setores, com equipes missionárias, incentivando os grupos de reflexão, colocando os seminaristas também em missão nas suas comunidades. Eu sou muito grato a Deus pelo espaço que vocês sempre deram aí à formação dos missionários sacramentinhos de Nossa Senhora. E coincidentemente, ou por providência divina, a fundação da paróquia está ligada também às festividades da nossa congregação. Eu quero pedir a proteção de Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento, como também de São Bernardo, sobre todas as comunidades aí da paróquia, né? E que continue sendo uma paróquia realmente missionária, verdadeiramente missionária. E como nós rezamos na oração vocacional, seja comunidades e famílias que sejam berço de vocações, não é? Mas eu queria me dirigir mais diretamente aí à comunidade Nossa Senhora da Eucaristia, porque foi uma história muito bonita aí, desde o início, né? Me lembro que quando chegamos aí, o Padre Mundinho anteriormente já tinha um sonho de construir um santuário de Nossa Senhora da Eucaristia lá em cima na praça, mas infelizmente não deu certo. Aí o Padre Estevão fez o esforço, comprou um terreno nas proximidades, mas também não foi possível a construção da igreja lá. Foi a época, então, que nós tivemos a oportunidade, né, de vender aquele terreno que era da paróquia, perto ali da Marcelo Cândia, da creche, e foi a possibilidade para a gente, então, com também empréstimo da Arquidiocese, nós pudemos ir pagando um lote, depois compramos aquele outro vizinho, e hoje a comunidade tem uma quase igreja, né? Se Deus quiser, vai ser uma grande igreja depois, aí, se Deus quiser, né? Então eu quero mandar um abraço a todos, especialmente à comunidade Nossa Senhora da Eucaristia, que realmente Nossa Senhora possa ser um grande incentivo missionário, assim como é para nós, os missionários sacramentinos. Nós queremos assim eucaristizar o mundo do jeito de Maria, né? Mas esse eucaristizar o mundo do jeito de Maria vai depender também de cada um de nós os missionários sacramentinos, e vocês, o povo de Deus, que vão assumindo a nossa espiritualidade missionária. Então, que Deus abençoe, né, possa multiplicar e incentivá-los cada vez mais a essa missão. Agradeço muito a Deus, porque vocês na época assumiram muito a missão, inclusive também na parte econômica, né? Ali eu lembro que a turma assumia, devolver à diocese o empréstimo que ela havia feito todo mês, naquela época era R$1.000, bastante dinheiro para a comunidade, mas vocês foram fiéis até o fim. Então, parabéns. E hoje podemos
né, colher aí os frutos dessa história. Deus abençoe. Nós somos ministros da Eucaristia, nós recebemos o convite, né? E eu fiquei pensando, né? Falei, será? Tinha um probleminha para poder saber se podia ou não, né, Silmara? Porque a Silmara é separada, eu também sou separada, né? Aí depois que a gente conversou com o padre, né, Silmara? Não teve impedimento Não teve impedimento, né? Aí nós aceitamos. Nós já vamos para o 5º ano do nosso ministério. E graças a Deus... E esse ministério é muito gratificante, né? Porque a gente levar a Eucaristia para as pessoas necessitadas, né? Põe a gente em contato com outras realidades que normalmente não é a nossa, né? Muito sofrimento. Nós levamos aqui no Novo Lar, que é esse lar de idosos que nós temos aqui na rua mesmo da igreja, né? E a hora que a gente chega lá, tem o seu Roberto, que é um interno lá, e ele fala assim, oba, Jesus chegou, Jesus chegou. Então eles já ficam, alguns, os que estão mais lúcidos, né, que tem uns que não estão, eles já ficam esperando no domingo a gente chegar com a Eucaristia, né? Então esse é um serviço muito gratificante para a gente, né? E esse ministério foi uma bênção na minha vida. Me colocou realmente em contato com uma realidade, não é que eu não desconhecia, né? Mas uma realidade que eu achava que estava meio distante da nossa, né? Para mim também foi muito gratificante, foi muito bom. Hoje eu penso mais, né? Sim, nas coisas, aceito mais alguma coisa que acontece comigo, né? Então eu estou muito feliz. Estou muito feliz. Eu fico feliz quando é o dia, apesar que eu não estou aguentando mais subir escada. E aqui quase todo lugar é muita escada. Mas mesmo assim, igual eu falei, né, com o Roberto, se eu podia se ver, não, dona Wanda, a Silmara não se importa, a senhora, mesmo comigo, com qualquer outra pessoa, a senhora pode servir na igreja e a gente vai, a senhora vai nos lugares que a senhora vê que não, a senhora aguenta, que não tem escada, né? Então eu vou aqui no lar, vou em alguns apartamentos que é no primeiro andar, porque realmente 4 andares eu não estou aguentando subir, sabe? Mas eu vou. Silmara às vezes fica nervosa comigo, mas eu falo com ela, Silmara, eu não estou aguentando, eu faço o que eu posso. Cuido das alfaias, né? Lavo, passo, guardo, arrumo, né? E reclamo quando eu vejo que está tudo desarrumado. Sabe, tem isso também, faz parte. Não, aí eu vejo assim, eu reclamo mesmo. Tem que ter zelo pelas coisas do Senhor, né? Todos, sempre a Cláudia fala, Dona Wanda, mas que arrumação que é essa? Por quê? Lá em cima, eu não estou vendo, mas alguém abre lá e vê se está arrumado. Por que ela fala que está arrumado? Não é? Então, qualquer hora que for lá, está tudo arrumado. Se pode estar desarrumado, porque às vezes agora não estou indo lá todo dia, né? Mas eu cuido mesmo, igual eu cuido das minhas coisas. Eu comecei a trabalhar no Pastoral das Crianças, mas depois eu deixei, entrou outro no meu lugar e eu parei. Na pastoral no batismo e na catequese. Nós participamos junto de, acho que uns 5 ou 6 ACC, fazendo e depois trabalhando, né? Foi feito na época do padre Mundinho e o padre Marinho. Várias pastorais e atualmente eu estou no dízimo. Nós já passamos, também já passei pelo dízimo, pela pastoral do batismo e andamos fazendo vários cursos para noivos. Que Rosângela já foi ministra, ela saiu e eu saí também, depois eu retornei. Atualmente estou na pastoral dos ministros da Eucaristia, inclusive como coordenador dessa pastoral. No início foi ótimo, foi muito alegre, a gente estava formando a igreja, a gente sabia que tinha uma igreja que era da gente. A compra do primeiro lote
ela teve uma grande participação da comunidade de questão financeira, que a comunidade foi juntando esse dinheiro lá na paróquia. Quem era pároco na época era o padre Estevão. O padre Estevão andou olhando vários lotes aqui e tinha-se a ideia sempre do lote da praça. Conseguimos com o prefeito atual, que era o Célio de Castro, na concessão de uma área dentro da praça para construir a igreja. Só que essa concessão foi derrubada logo após a doença do prefeito, gravemente, teve um AVC, e aí o vice-prefeito assumiu. E quando o vice-prefeito assumiu, o vice-prefeito fez um projeto, não por causa da Nossa Senhora da Eucaristia, por causa de outros processos dentro da prefeitura de concessão de áreas públicas para a religião. E foi aprovado na Assembleia, que derrubou essa concessão do prefeito de construção de edificações religiosas de qualquer religião em objetos públicos, em praças e terrenos públicos. Então nós perdemos a concessão da praça. Foi um sonho lindo que nós tivemos, mas infelizmente tivemos que passar a trabalhar para construir, para comprar um terreno, e aí eu posso, depois disso, começar a construção. E aí comprou-se esse primeiro lote com o padre Estevão. O padre Estevão comprou esse primeiro lote, ele estava viajando e ele me ligou, falou: Roberto, toma posse que eu já dei autorização da compra. Vai lá e começa a capinar lá para poder mostrar que nós somos os donos. A comunidade não gostou do lote que ele comprou, por causa de era muito acidentado, mas era um lote que era muito próximo da praça. E a ideia dele era que fosse na praça ou próximo da praça, exatamente por causa do sonho de ter construído dentro da praça. A comunidade trabalhou, pagou esse lote com o dinheiro da comunidade até o final, foi financiada uma parte. E quando quitamos o lote, passou um tempo, pensou-se em vendê-lo, porque encontraram um outro lote menos acidentado, que é o lote atual que nós estamos hoje. Era menos acidentado e era um lote com uma área boa para ser construída, então vendeu-se o outro e comprou-se esse lá onde nós estamos hoje com a capela. E aí nós tivemos que pensar em um outro espaço. Falei, gente, por que não fazermos um provisório no lote que já temos? Nós temos um lote, estamos trabalhando para poder juntar dinheiro para a construção de lá, mas nós já temos um lote. Por que não fazer um provisóriozinho lá ou iniciar uma obra lá e começar e mudar para o nosso espaço? E então, na época, os coordenadores da comunidade e tal, o padre, acharam interessante a ideia e começamos então a trabalhar e fazer. O Camilo, na época, era o coordenador e fizeram um projetinho de um galpão e fizeram esse galpão lá, onde nós chamamos de nossa capela. E aí começamos a celebrar as nossas missas no nosso espaço, que é próprio nosso. Agora, depois que essa epidemia, a gente ficou todo mundo afastado um do outro, mas com saudade. Saudade pode disputar demais. Nossa Senhora, tinha muita coisa boa. Apesar que nós temos dentro daquela igreja, só chega, não precisa mais nada. Quando eu mudei para cá, eu ficava na porta, aqui no portão encostada ali, só chorando. Tinha uma senhorinha que passava: por que você está chorando? Está sentindo alguma coisa? Eu falava: não. Mas por que ela está chorando? Ah, porque eu não gosto daqui, eu não sei o que eu vim fazer nesse lugar. Eu não gosto daqui, eu gosto lá da onde que eu morava. Ah, mas só não fica assim não, só não fica assim não. Isso passa, depois a senhora vem a gostar. E hoje, ela sempre, quando ela passa, ela fala comigo: tudo bem, dona Wanda? Eu falo: tudo bem, graças a Deus. Pois é, dona Wanda, a senhora está tão bem, a senhora está alegre agora, porque eu já vi a senhora tão triste.
E hoje estou muito feliz aqui, hein? Tendo ela como vizinha. Ela minha vizinha, que o padre Mairim, que brincava assim com o João Vitor, vou abrir um portãozinho aqui, que aí vocês não vão nem precisar de passar na rua, passa por dentro, brincando, quando ele ficava mexendo no lote. E com isso, eu vou, para mim, assim, gosto de ir, tenho maior prazer de arrumar e ir, né, no domingo, à missa, e sempre que eu fico mais feliz quando eu vejo que tem ali uma rosa para me apanhar para eu levar, para enfeitar lá o Santíssimo, né? Mas eu sei que ela está ali, que ela está aqui, né? Mas eu fico assim, eu fecho assim os olhos, eu vejo ela direitinho assim, sabe? E fico assim pensando, é a melhor vizinha que eu já tive em toda a minha vida. Quero ter ainda por algum tempo, se Deus me permitir, né? Sabe? Eu falo, agora graças a Deus, agora se for para eu sair daqui, eu não quero. Eu não quero sair daqui, eu quero continuar aqui. Tá? Só mesmo quando chegar a minha hora, né? Da união mesmo das pessoas que tinham e ajudavam, muita gente ajudou bastante. No princípio, para a gente adquirir o primeiro lote, então isso era muito legal. As festas juninas, os bingos, os bailes, as rifas, era uma comunidade muito unida. Até conseguir o lote, foi muita luta, mas foi muito bom. Eu, para falar a verdade, eu tenho, sabe? Porque a gente fez muita amizade através da igreja. Que a gente se encontrava nas igrejas e acabou que foi... Depois fomos participando das coisas, das missas, então a gente não deixa de não ter saudade, eu tenho. Eu tenho assim, porque na época, no passado, quando começou, os eventos que a gente promovia, a arrecadação unia mais o pessoal da comunidade, entendeu? No projeto de estar ajudando, estar trabalhando com o mesmo intuito. Então eu tenho saudade dessa época, que eu acho que uma confraternização, uma coisa que você faz assim, une mais a comunidade. Ainda nós temos um projeto lindo, maravilhoso, que foi feito pelo Dr. Enéber, que inclusive faleceu. Encostou-se esse projeto achando que isso é muito caro. O que eu quero dizer para a comunidade é o seguinte, vamos trabalhar. Eu acho que ele quer que a casa nossa, a casa dele, para a gente poder reunir todo final de semana e louvá-lo, é uma casa que seja construída por todos, com o trabalho de todos, com a união de todos. Pegar esse projeto e talvez simplificá-lo e trabalhar nele aos pouquinhos e ir construindo a nossa comunidade. O que eu vejo das igrejas é o seguinte, igreja católica não se constrói com 2, 3 anos. Igreja católica se constrói com 3, 5, 4, 10 anos. 15 anos de construção, tem igreja que a gente acha que já está pronta e ainda tem coisas para serem feitas que está dentro do projeto deles ainda. Então eu acho que a gente deve trabalhar, vai depender muito do tamanho da nossa comunidade e da força dessa comunidade. Nós precisamos de ter a alegria de lembrarmos sempre, Deus está conosco em todos os momentos de nossa vida. Isso vai passar e vamos sair vitoriosos com Ele na nossa frente. Ok? Amém? Amém. Peço Nossa Senhora Aparecida para tomar conta de nós todos, que protege todos os filhos dela. Não deixe essa pandemia atingir nós, que nós está vivendo uma vida muito atarefada com esse negócio que nem compreendo como é que é estranho. Aí a mensagem que eu passo é essa, e posso tomar conta dela. Nossa Senhora Aparecida protege essa, porque eu estou escutando a Rádio Aparecida todos os dias, eu não desligo minha televisão, não ligo em outro canal sem não ser na Rádio Aparecida, mas eu estou rezando junto com os padres. Estou pedindo para a gente rezar para a modo de Deus abençoar que essa epidemia some.
nós podemos viver tranquilo. Várias atividades, né? Que nós estamos perdendo nossa atividade, tudo da igreja, da escola, de tudo nós estamos perdendo. Assim, eu peço Nossa Senhora Aparecida para tomar conta de todas as mães. Um beijo para dona Neuza, para o seu Bernardo, para a Rita, para dona Wanda, para a Ângela, para todo mundo, para a comunidade toda. Um beijo e um abraço para todo mundo. Esse ano nós não tivemos a festa da Nossa Senhora da Eucaristia presencial, né? Nós vamos ter ela transmitida pelas redes sociais. Mas ano que vem, se Deus quiser, nós vamos preparar uma festa maior para ela, porque ela merece, né? E Jesus misericordioso, Ele sabe de todas as coisas. Então, esse momento que nós estamos passando, desse isolamento social, é um momento difícil, onde a gente não pode ter contato com a comunidade, participar dos nossos grupos de oração, né? Então, mas Deus sabe de todas as coisas. Isso vai passar se Deus quiser. Para as pessoas não deixar de rezar e pedir. Pedir, pedir, pedir. Porque Deus é maravilhoso, Ele não abandona os filhos dele, não vai nos abandonar. Nossa Senhora da Eucaristia está aqui tomando conta de todos nós. Não só nós que frequentamos a igreja dela, mas a todos nós da comunidade e todos, enfim. E continuar pedindo e agradecendo, pedindo e agradecendo. Que ela vai ter misericórdia e nós vamos passar por isso, se Deus quiser. E vamos nos encontrar e abraçar e agradecer e ver como foi bom a gente ficar em casa. E vamos sair fica também. Em casa. Fica em casa e vamos sair mais fortalecidos também dessa situação, né? Pedimos a Deus, né, que nos ajude nessa época tão difícil, né, que está tudo na mão dele. Ele é que sabe o nosso destino. Dou os parabéns à comunidade, né? Um abraço para todos. Eu não tenho participado, mas por motivos meu mesmo, mas que a comunidade continue plena e confiante no futuro, como sempre teve. Eu peço a intercessão de Nossa Senhora da Eucaristia e de São Bernardo, que abençoe a vocês, as suas famílias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então eu quero agora, nesse momento, invocar a Deus e pedir que Ele abençoe todas as famílias, todos aqueles amigos e todos aqueles que eu não cheguei nem a conhecer direito, o São José e Nossa Senhora. Abençoe as famílias e abençoe a cada pessoa. Que Deus e próprio Jesus deixe descer sobre todas as famílias, todas as casas, a graça e a paz de Deus e a fraternidade, o amor e o crescimento espiritual, o entusiasmo por Deus, porque Deus é a nossa casa. Nós temos que cuidar de estar sempre com Ele. O Senhor esteja no coração de cada. Que a bênção de Deus, nosso Senhor, desça sobre todas as famílias, cada pessoa, todos aqueles com os quais eu trabalhei, para que, abençoados, eles possam se salvar e ter a glória eterna por Cristo nosso Senhor. Amém. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.